Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse canal que eu não costumo muito aparecer, porque é um canal de receitas, né? Onde ali eu só mostro as receitas, e geralmente são as receitas que eu uso nas minhas marmitas, né? Que como se vocês já assistiram algum vídeo desse canal, vocês sabem que eu trabalho com marmitas saudáveis. Então, eu não costumo aparecer muito por aqui. Mas hoje, então, vim gravar esse vídeo aqui para vocês e nós vamos fazer uma aula sobre cardápios, sobre como montar cardápios, como elaborar o cardápio, como trabalhar em cima daquele cardápio. Mas antes de começar esse vídeo, então, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, deixar a sua curtida, voltar lá assistir os outros vídeos que nós já temos aqui das nossas receitinhas saudáveis. E se você quiser compartilhar com algum amigo, né, alguma receita com alguém, isso nos ajuda muito a crescer o nosso canal. Assim, o YouTube entende que o nosso conteúdo, que as nossas receitas são conteúdos relevantes, né? Então, é esse o pedido que eu deixo para você: se inscrever e curtir os nossos vídeos. Então, eu quero me apresentar para vocês, né? Eu sou a Giza, dos Sabores by Giza. Meu nome é Gislaine, mas sou mais conhecida como Giza. Então, eu trabalhei 15 anos com salão de beleza. Eu trabalhei um tempo com um colega e depois eu tive meu próprio salão. E dentro desses 15 anos, mais ou menos 8 anos, eu fui cabeleireira junto, manicure e cabeleireira aqui na minha casa mesmo. Hoje em dia, né, que é a minha cozinha onde eu faço as marmitas, era o meu salão antigamente. Eu trabalhei então 15 anos nesse ramo, né, de beleza, bem diferente, né, das marmitas, assim, nunca imaginei. E é por isso que eu gosto de contar a história de como as marmitas surgiram na minha vida, porque não foi nada programado. Eu não programei trabalhar com marmitas, eu não escolhi trabalhar com marmitas. As marmitas, elas vieram de Deus para mim, assim, foi uma coisa muito legal, assim, eu acredito que um presente de Deus para mim. E eu começou a pandemia, né? Lá no início de 2020, começou a pandemia e todas aquelas restrições, né, principalmente em salão de beleza. Ai, não pode abrir, não pode atender, só 25% da capacidade, só pode atender uma pessoa por vez, aquela coisa toda, né? Então começou a diminuir muito o movimento no salão. E então eu, né, obedeci todas as ordens, né, dos nossos governantes, obedeci tudo, fechei 15 dias, atendia, quando dava para abrir eu atendia, quando não dava não atendia, né, então ficou muito complicado financeiramente, a nossa vida, assim, ficou muito complicada financeiramente. Como vocês sabem também, se vocês me acompanham no Instagram, o meu esposo é agricultor, ele trabalha na chácara lá, né, no Morro da Borrússia, então, né, também é autônomo e também a gente dependia das vendas, né, dependia de tudo aquilo. Então, eu parando com o salão, realmente as coisas ficaram muito apertadas, né, muito difíceis. Então, um certo dia eu estava atendendo uma cliente e começamos a conversar sobre comida, assim, e naquela época eu fazia acompanhamento nutricional. Então eu comecei a mostrar para ela e eu tinha perdido já um pouco de peso, né? Já assim bem visível, até que as pessoas viam, ai, nossa, como tu perdeu peso e tal. E aí nós conversando ali, eu fazendo a unha dela, né? E começamos a conversar então sobre pratos, sobre cozinhar, sobre, né? E aí eu disse para ela, bah, eu tô fazendo uma reeducação alimentar e tô super adorando, porque assim, assado. Aí peguei meu celular e comecei a mostrar as fotos dos meus pratos para ela. E ela gostou muito, ela disse: "Nossa, é isso que eu preciso comer melhor, porque eu tô com as minhas taxas altas.
eu só sei cozinhar arroz, feijão, sabe? Aquele monte de comida, eu não sei fazer pouquinho, eu não sei fazer variedade. Daí eu disse pra ela, nossa, mas é tão fácil. Aí comecei a mostrar meus pratos pra ela. Eu faço uma proteína, um pouquinho de carboidrato, assim, assim, né? Bastante salada, legumes e tal. E ela me perguntou assim, ai, tu não faz pra mim? Tu não faz um pouquinho pra mim? Eu venho buscar todo dia aqui, daí tu vê quanto que tu vai me cobrar e eu venho aqui todo dia buscar. E eu fiquei pensando, eu disse, será? Na hora assim eu não tive nem reação de dizer pra ela, não, vai comprar num restaurante, né? Alguma coisa assim. Mas aí eu peguei assim naquele impulso e eu disse pra ela, tá, eu faço, sem problemas. Aí tá, aí conversamos outras coisas ali, enquanto eu fazia a unha dela, daí ela foi pra casa e de tarde, isso estava fazendo a unha dela de manhã, e de tarde ela veio aqui na minha casa já com 2 potinhos de plástico e disse assim, ó, pra tu botar o meu almoço amanhã. Daí eu disse, gente, a mulher tava falando sério? Aí tá. No outro dia eu fiz a minha comida, né? Montei meu prato e montei ali a mesma coisa que eu coloquei no meu prato, que eu fazia aqui pra nós, pra casa, pro meu almoço. Eu botei naquele potinho pra ela. E aí mandei um WhatsApp pra ela, ó, tá pronto o teu potinho. Aí deu um tempinho, ela veio buscar. Ela veio buscar, daí levou e tal. Comeu. E de tarde, assim, depois que ela comeu, ela me mandou um WhatsApp e disse: Nossa, que maravilha, não sei o quê. Eu vou querer amanhã de novo. Daí ela veio aqui, trouxe outro potinho vazio. E no outro dia foi a mesma coisa. Daí eu acho que passou uns 2 dias. Ela me mandou, ela trouxe 2 potinhos, daí ela disse assim: amanhã minha filha vai almoçar comigo. Tu não pode fazer 2 potinhos ao invés de fazer um, tu fazer 2? Aí eu disse, tá, né? Eu ainda pensei assim, bah, a mulher tá se arriando, né, em mim, que ela queria um, agora ela quer 2, mas tá, eu ia cobrar, né? Ok. Daí eu fiz 2 potinhos. Aí a filha dela amou, também gostou muito, disse: Nossa, é isso que eu preciso, não sei o que, não sei o que. Aí ela passou o meu contato para a filha dela. E a filha dela disse assim: Ah, eu vou querer 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Então, se tu. Aí eu já estava fazendo uma por dia para essa minha cliente durante 5 dias, né, de segunda a sexta, já eram 5 por semana. A filha dela quis mais 3 por semana, então de 5 passou para 8 por semana. E aí a filha dela, na segunda semana, a filha dela postou. Ah, mas antes disso, quando a filha dela pediu essas 3 por semana, eu fui na loja de embalagens aqui da minha cidade e cheguei lá e perguntei assim: eu queria um potinho assim para colocar comida, para fazer tipo uma marmita. O que que vocês têm aí? Daí o moço me levou lá no departamento onde fica os potinhos, né? E eu comprei o potinho de marmita. Gente, eu nem sabia que existia marmita, que isso era um negócio, que isso, né, vendia, eu nem sabia. Eu só sei que daí eu comprei, eu nem sei nem lembro que quantidade que eu comprei, mas eu acho que eu comprei umas 5 ou 10 da marmitinha pra fazer, né, pra ter pra mandar pra elas ali. Quando eu fiz, no outro dia que eu fiz o almoço, que eu coloquei tudo arrumadinho, ali tudo bonitinho dentro daquela marmita, foi amor à primeira vista. Porque eu disse assim, gente, que coisa mais linda que ficou isso aqui. Porque no potinho de casa, né, que ela me trazia, não ficava tão bonito, né? Eu conseguia colocar ali, mas, né, não dava aquele visual bonito. E quando eu coloquei na marmita mesmo, gente, eu amei. Eu amei aquela imagem, eu amei aquilo ali. Eu disse, gente, que coisa mais linda que ficou esse pote. Aí o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fui fazer, eu fui pro Google, né? Marmita, nem lembro, que eu acho que eu botei marmita fit ou marmita saudável. Botei qualquer coisa sobre marmita lá. Abriu aquele monte de coisa. Daí eu fui pro YouTube e eu disse, gente, isso é um negócio? Foi aí que me caiu a ficha. E aí que, sabe, que me veio aquilo, eu disse, isso
é um negócio, eu posso trabalhar com isso. E aí, então, foi assim que as marmitas surgiram na minha vida, né? Então, né, a partir daí, eu fui pesquisar e procurar o que é isso, o que é marmita, isso aqui é marmita fit, é marmita saudável, é marmita isso, é marmita aquilo. Eu comecei a pesquisar e descobri que realmente isso era um negócio, né, assim, bom para trabalhar. E como o salão tava fraco, aquela coisa toda, eu encarei, né? Eu peguei, fui procurar, eu já fui de cara procurar um curso. Foi a primeira coisa que eu fui fazer, foi procurar um curso, porque eu não sabia nada. Eu sabia fazer a comida para mim e preparar para mim, né, nas minhas quantidades, porque eu estava fazendo a reeducação alimentar. Então, isso eu sabia, né? Cozinhar eu também sabia, sempre soube cozinhar. Mas eu fui ver como é que era, como é que funcionava, né? Porque não basta só saber cozinhar, a gente precisa saber o que tem por trás, né? Então eu fui me aprofundar no assunto e tal. E bem na época eu descobri a Nutri Camille. A Nutri Camille Ferronato, ela é muito conhecida, né? Quase todo mundo que trabalha com marmita conhece a Nutri Camille. E aí, bem na época, eu pesquisando sobre marmita, claro, me apareceu ela, né, no Instagram. E aí eu comecei a seguir ela e peguei muitas dicas dela ali no início e bem naquela semana que eu comecei a procurar e a pesquisar, ela ia fazer uma semana gratuita era semana, como é que era? Semana da Cozinha Lucrativa. Se eu não me engano, era esse o nome. Era uma coisa assim, Semana da Cozinha Lucrativa. E eu peguei e me inscrevi nessa aula, né? Que foram, se eu não me engano, 4 ou 5 dias à noite, que ela dava ali umas explicações e no final ela dava uma receita. E é claro, no final dos 5 dias aí ela queria vender o curso, né? O curso dela, que eu acredito que deve ser um curso top, né? Deve ser um curso muito bom, muito completo. Mas, como eu tava apertada, eu fiz aquela semana gratuita e depois não consegui fazer o curso dela, né? O curso grande dela, que ela dá toda o apoio lá e tal. Mas essa semana que eu fiquei com ela ali, que eu assisti todas as aulas, eu anotei tudo, eu fiquei muito empenhada em aprender, só esse curso gratuito que eu fiz com ela já assim me abriu a memória, sabe? Só esse curso que eu fiz com ela já me abriu a memória pra, tipo assim, me dar aquele pontapé que eu precisava, aquele empurrãozinho que eu precisava para começar. Então, o que que eu fiz? Eu, né, na cara e na coragem, fui com essas duas clientes que eu já tinha. O que que aconteceu? A filha dessa primeira cliente, ela postou no Facebook, tirou uma foto lá, bem ruinzinha a foto até. Ela tirou a foto no Facebook e postou. E logo abaixo da foto ali começou a ter alguns comentários, né? Ah, quem é que faz? Ah, eu já procurei aqui, não encontrei, não sei o quê. E aí eu fui naqueles contatos ali. E dali já me surgiram mais duas clientes, então eu já tava com 4 clientes. E foi assim que eu comecei. E eu me lembro que no primeiro mês eu comecei dia 10 de outubro. No primeiro mês eu vendi, acho que 100 marmitas, se eu não me engano. Eu tinha tudo anotado isso num papel, mas, né, a gente acaba, assim, se atrapalhando e eu não sei onde é que foi essas minhas anotações. No primeiro mês eu fiz 100 marmitas, no segundo mês eu fiz já 230 e no terceiro mês eu já fui pra, tipo assim, 800 marmitas. Foi um boom aqui na minha cidade, não tinha ninguém que fazia aqui. Claro, depois surgiram outras, né, até mais de duas, até acho que umas 3 ou 4 pessoas começaram a fazer, mas infelizmente não tem mais ninguém, estou só eu de novo aqui na minha cidade, mas foi assim então que eu comecei, né? Então a primeira coisa que eu fiz
eu fui procurar um curso e encontrei um curso gratuito. Foi esse que me deu assim aquele empurrãozinho. Mas claro, depois que tu já tinha começado a trabalhar, eu já estava fazendo marmita, eu acho que foi no segundo ou no terceiro mês, eu fui procurar um outro curso porque eu senti que eu precisava de mais. Eu precisava de mais conhecimento, saber como que realmente aquilo funcionava e tal. Aí eu encontrei um outro curso que estava bem mais barato do que o da Nutricamille. O da Nutricamille é R$ 1.000, né? E eu acho assim que para quem tá começando, R$ 1.000 é caro, é um curso caro. Claro que eles falam lá, né? Todo mundo que vende curso, eles falam: ah, pede o cartão pra mãe, pro pai, pro tio, pro irmão. Mas eu não sei, para mim, eu acho que se tu tá começando, tu já vai começar endividada, né? Eu não sei, eu tenho esse pensamento, mas pode ser que eu esteja errada, né? Tem muitas pessoas que começam e depois conseguem pagar e tal, mas eu não sei, eu já tenho um certo medo, né? Então eu fui procurar um curso mais barato. E aí eu encontrei um outro curso que é o Fit Lucrativo, que é da Ana Laura Ferraz. Ela também tem Instagram, quem quiser seguir ela, né, no Instagram. Ela é muito boa também, ela não é nutricionista, claro, ela não tem aquele conhecimento que a Nutricamille tem, né, por ser nutricionista, mas ela tem a prática, né, ela tem a vivência, ela tem ali, então ela ensina muita coisa boa no curso. Inclusive, vou deixar o link na descrição. Se você quiser também adquirir esse curso da Ana Laura Ferraz, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. É um curso muito bom, foi o curso sim que depois desse curso eu não fiz mais nenhum curso, a não ser aperfeiçoamentos. Aperfeiçoamentos, sim, eu fiz, né? E continuo fazendo e continuo buscando, porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre tem que estar em busca de conhecimento de coisas novas. Mas então, né, eu acho até que eu já falei demais, já que vocês já me conhecem agora, já sabem um pouquinho da minha história, vamos então para a aula, né? São os cardápios. Vamos lá então para o início então do nosso tema aqui, né? Que são cardápios. Eu sei que quando a gente tá começando, a gente fica assim meio perdida, né? Meio não super perdida nessa função de cardápios. Ai, mas o que que eu vou fazer? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E a gente quer receita, a gente quer muita receita. Ai, eu quero receita disso, receita daquilo. Mas eu acho ainda mais importante do que as receitas é a gente saber como montar o cardápio. Agora que eu resolvi gravar, tá passando um monte de carro aqui. Já passou até um carro de vendas aqui. Eu tive que parar para não sair a música aqui na gravação. Mas então, né, eu tô em casa. Se vocês ouvirem barulho de carro passando, infelizmente não tenho como, né, trancar a rua aqui. Mas voltando então ao que a gente estava falando. Mais importante do que ter muitas receitas é nós sabermos como montar esse cardápio. Como que a gente vai organizar esse cardápio? Porque às vezes a gente não precisa ter milhões de receitas. A gente precisa só ter um cardápio organizado e poder trabalhar esse cardápio, né? Usar o que eu usei semana passada num dia e usar no outro dia. Então, assim, é que nós vamos conseguir trabalhar, às vezes, com poucas receitas, mas com um cardápio bem variado. Então, a primeira coisa, então nós vamos começar com o planejamento. O que é o planejamento de um cardápio, tá, pessoal? Como eu preparei essa aula aqui com muito amor e carinho para vocês, né? Eu vou ler aqui, então, o que eu coloquei aqui, tá? Planejamento de cardápios é você traçar estratégias para atingir um determinado objetivo. Porque como o nosso objetivo é ser saudável, é trabalhar com essa linha saudável, então nós temos que traçar esse objetivo, né? E como marmiteiras, qual é o nosso objetivo? É oferecer ao nosso cliente uma refeição completa, com qualidade nutricional, que atenda à necessidade da clientela.
O que que isso quer dizer? Isso não quer dizer que nós temos que ser nutricionistas. Isso quer dizer que nós temos que ter o conhecimento e saber como nós vamos montar, que quantidades nós vamos colocar, né? Isso é que quer dizer. E o cardápio, o que que é o cardápio? O cardápio é uma lista de preparações culinárias compostas por receitas previamente escolhidas e padronizadas. Não se esqueça desse nome, padronizadas. Por que padronizadas? O cardápio é o meio de comunicação entre os manipuladores que vão executar as receitas e a clientela. Quem são os manipuladores? Somos nós, né? As cozinheiras, as marmiteiras. Lembre o seguinte, toda vez que nós compramos uma refeição em um determinado local, nós não pedimos anteriormente para experimentar essa refeição. Então, o cliente compra sem saber exatamente a qualidade dessa preparação. Por isso, nós devemos atender os requisitos básicos para ofertar esse cardápio e satisfazer a clientela. Para essa boa comunicação entre quem prepara e a clientela, existem algumas técnicas que nós veremos daqui a pouco. Então, pessoal, o que eu quis dizer com isso? Que o cardápio não basta você ter uma receita maravilhosa, não basta você ter uma receita super saborosa, super sofisticada, se você não tiver um cardápio apresentável para sua clientela. Ou se você tem lá uma super receita maravilhosa, mas você não sabe descrever essa receita no seu cardápio. Então, o que que acontece? A pessoa vai ler ali, tem arroz, tem legumes e tem estrogonofe ao molho não sei do que lá. Entendeu? A pessoa precisa saber o que ela vai comer ali, porque, como eu disse ali, né? Quando a gente vai, né, comprar alguma comida, tu não sai experimentando. Deixa eu provar primeiro antes de comprar, a gente não faz isso, né? E os nossos clientes também não nos pedem uma marmita gratuita para experimentar primeiro para depois comprar. Eles já vão lá e já fazem a compra, né? Já fazem as suas escolhas, já fazem a compra e só vão saber quando a gente entrega para eles. Então, os requisitos básicos para a elaboração de um cardápio é a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação. O que significa tudo isso? A quantidade adequada de alimento, a qualidade nutricional e a qualidade higiênica e sanitária, que é o básico, né, gente? A harmonia de cores, sabores e texturas e a adequação aos hábitos alimentares. Isso é o que precisa basicamente estar incluso no seu cardápio. Conhecendo a clientela para poder elaborar o cardápio. Quando nós optamos por essa linha, né, que é a linha fit ou a linha saudável, nós já entramos conhecendo o nosso público, né, porque a gente sabe que a gente vai trabalhar com pessoas que querem comer saudável. Então, para quem você vai elaborar o cardápio do seu negócio? Em primeiro lugar, se você já definiu o seu público, saberá por onde começar a elaborar o seu cardápio. Definindo o perfil da clientela, comece a elaborar as receitas que devem ser pensadas para quem quer comer saudável. Então, escolher insumos de qualidade e prepará-los de forma adequada a uma alimentação balanceada. Para isso, requer um estudo sobre preparações saudáveis. Nada mais é do que um curso, né, pessoal? Como eu falei para vocês, quando eu comecei, tipo assim, as primeiras que eu fiz ali, eu fiz de acordo com o que a minha nutricionista
passou no meu plano alimentar. Eu fiz a mesma coisa para outra, para essa outra cliente. Claro que a nutricionista passou para mim, Giza. Eu sei que cada plano é particular, mas como eu comecei assim, né, sem saber, o que aconteceu? Eu usei o que a minha Nutri tinha passado para mim, mas não é o correto, né? O correto é a gente ter um estudo para saber o que realmente é o básico para todo mundo, né? O que devemos e o que não devemos utilizar nas receitas. Tendo essa visão de para quem vou preparar, eu posso dar início à criação do meu cardápio, pensando na harmonia e variedade entre as preparações, não se esquecendo da sazonalidade e dos custos dos insumos, que irão afetar diretamente no valor final desse cardápio. Então, pessoal, falando um pouco aqui, né, dessa parte aqui da sazonalidade e dos custos dos insumos. Às vezes, né, a gente mete os pés pelas mãos aqui, como a gente costuma dizer aqui no sul, né? A gente vai lá, compra as coisas, monta aquilo ali e olha para a marmita e diz, eu vou vender a 10 reais, né? A gente não para fazer a precificação correta, a gente não para ver quanto que eu gastei, se eu comprei 1 quilo de cenoura, quantas marmitas me rendeu 1 quilo de cenoura. A gente não conta que 1 quilo de cenoura, na verdade, não vai ser mais 1 quilo, porque vai sair a casca. Ela, depois de cozida, tem a cocção, né, que diminui tudo. Em tudo isso, a gente erra muito nos nossos valores, por causa que a gente não faz essa precificação correta, né? E como fala aqui da sazonalidade, então a gente tem que ter esse cuidado, porque as verduras, elas têm épocas, né? Então tem épocas que elas estão mais baratas, porque é a época mesmo de colheita, né? Então sempre vai ter aquela verdura, sempre vai ter aquele legume e vai estar mais barato. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa parte, porque daí a gente pode jogar, né? Quando a cenoura tá alta, eu diminuo um pouco a cenoura e uso a abobrinha, por exemplo, ou, né, e vou trocando. E sempre cuidando também para que as cores, né, para que a marmita ela fique visivelmente bonita. Ela precisa ter cor, ela precisa ser chamativa. Ela precisa, assim, que a pessoa olhe para ela e diga assim, nossa, eu tô com uma vontade de comer essa marmita. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está criando o nosso cardápio. Eu até vou contar para vocês uma experiência que eu tive, porque eu uma vez contratei uma moça que ela tava, assim, quase se formando já em nutrição. Ela tava quase se formando em nutrição. E ela era assim, tinha bastante seguidores no Instagram, bastante pessoas que perguntavam coisas para ela. Então eu comecei a seguir ela, comecei a acompanhar ela, gostei do que ela falava lá no Instagram. E aí chamei ela para fazer uma parceria, né? Ela fazia o cardápio para mim e eu dava algumas marmitas para ela, patrocinava algumas marmitas para ela. E aí ela já divulgava o cardápio, né? E tudo, e ela que ia montar esse cardápio para mim. Só que uma coisa depende da outra, né? Ela era nutricionista, mas quem era a cozinheira era eu. Quem montava as marmitas era eu. Então, o que começou a acontecer? Ela começou a montar ali os cardápios e tal. Só que ela colocava assim, ó, arroz, frango e brócolis. Ou arroz, frango, cenoura e brócolis. Visivelmente até, né? Mas só que daí a pessoa lê aquilo ali, a pessoa não tem vontade de comer. Porque não é arroz, frango e brócolis e cenoura. Aí o que eu já fazia? Eu que não sou nutricionista, né? Que sou só marmiteira. Eu comecei a perceber que as minhas vendas começaram a cair. Começaram a cair muito as minhas vendas. E eu disse, não, peraí, gente, tem alguma coisa errada? Aí quando tinha vezes que ela não colocava assim muita cor,
sabe? Ela colocava coisas assim, tudo da mesma cor, sabe? Sei lá, vamos dar um exemplo: arroz, couve-flor e estrogonofe de frango. Fica tudo muito branco ali dentro da marmita, sabe? A couve-flor é branca, o arroz é aquela corzinha begezinha e o estrogonofe é da cor do arroz. Então, né, gente, que vontade que tu vai ter de comer uma marmita assim, desmaiada, dessa cor. Então, ficou difícil, assim, ficou muito difícil mesmo. Aí, quando eu comecei a perceber que a queda nas minhas vendas era por causa disso, aí eu comecei de novo a montar meu cardápio, porque daí eu colocava assim, arroz integral temperado, estrogonofe de frango ao molho de creme de leite ou ao molho de requeijão, couve-flor gratinada na manteiga ou couve-flor salteada na manteiga. Gente, deu outra cara no meu cardápio, deu outra vida no meu cardápio com as mesmas coisas que ela colocava. Às vezes a gente tem um pouco de preguiça também, né? Ah, eu vou colocar ali arroz, feijão, carne e couve. Gente, mas não é assim, a gente precisa colocar arroz integral temperado, feijão preto, né? Feijão preto, ou feijão carioca, ou seja lá o feijão que você vai usar. Carne de panela ao molho de tomate. Couve verde refogada. A gente precisa colocar palavras bonitas, a gente precisa colocar coisas atrativas, né? Que é o que a gente vai ver mais lá para baixo. Então, né, contando essa experiência para vocês, eu queria dizer para vocês assim, ó, que a gente não pode ter preguiça na hora de montar o cardápio. Vamos então para outra parte aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme. Como montar um cardápio padronizado? Lembra que eu falei para vocês lá não esquecerem da palavra padronizado? Nosso cardápio, ele precisa ser padronizado, meninas. Isso é muito importante. Por quê? Se você faz, tá? Eu vou ler aqui para vocês e depois eu vou falar em cima, tá? Vamos lá. A cada receita que for executando, desenvolva uma ficha técnica. Essa ficha técnica lhe trará um padrão em todas as suas preparações. Por exemplo, tá? Por exemplo, estrogonofe de frango. Estrogonofe de frango é o nome do seu prato, tá? Mas então, o que vai nesse estrogonofe de frango? Frango em cubos grelhado ao molho de tomate com creme de leite. Essa é a receita tradicional. Aí, um dia você resolve fazer com requeijão ao invés de creme de leite. Ou decide colocar outro tempero e na próxima vez não se lembra mais qual tempero você colocou. Essa preparação vai ter um sabor diferente daquela que o seu cliente está acostumado. Então, ele poderá deixar de pedir esse item do seu cardápio ou deixar de pedir do seu estabelecimento. Às vezes, não imaginamos que isso pode causar a queda nas vendas, mas pode sim. Um cardápio padronizado gera uma confiança entre o cliente e a empresa. O cliente recomenda sem restrições, porque sabe da qualidade daquela preparação. Uma vez feita a ficha técnica, não necessita fazer novamente, a não ser que você crie algo novo em cima de uma receita antiga. Uma inovada na preparação, o cliente gosta de novidades. Isso é bom, de vez em quando a gente dá uma inovada. O seu cardápio não precisa ser gigantesco, e sim variado. Defina quantas variedades de proteínas e pense nas combinações. Você não pode entregar todas as suas opções de uma só vez. Senão, nunca terá uma novidade. Quanto aos carboidratos, você pode variar conforme a combinação da proteína.
e pode também oferecer preparações low carb, que às vezes as pessoas também ficam assim meio neuróticas quando falam nessa coisa de low carb. Ai, low carb não pode ter nada de carboidrato. Mas, gente, toda alimentação tem um pouco de carboidrato. Então, low carb quer dizer baixo carboidrato ou pouco carboidrato. Ela não quer dizer zero carboidrato. Então, a gente tem que se atentar a isso, né? E aqui, voltando um pouquinho, ali, ó, o que eu disse aqui, ó, a ficha técnica. Gente, a ficha técnica é importantíssima. Porque a ficha técnica, você não vai toda vez que você fazer a sua produção, você não vai fazer uma ficha técnica. Isso vai ser feito uma vez só. Então, cada vez que você criar uma receita, você vai lá e cria e anota tudo e faz sempre igual, porque aí um dia você bota orégano, outro dia tu bota pimenta, outro dia tu bota lemon pepper, outro dia tu bota não sei o que. Aí o que que acontece? O seu cliente sente a diferença do sabor, sente a diferença e muitas vezes ele gosta daquilo ali. E é assim com a gente, porque, por exemplo, quando você pede um X, né? Vamos colocar aí uma coisa bem tradicional. Quando você pede um X, o que vem na sua cabeça? Ah, eu vou pedir o X lá daquele lugar lá porque eu gosto do jeito que eles fazem. Ou eu gosto do tempero, ou eu gosto, né, do jeito lá que eles fazem. Aí tá, daí tu pede e aí um dia vem com um tempero diferente. Tu vai comer aquele X, tu vai dizer, bah, mas tá diferente hoje, não tá com aquele mesmo gosto. Eles usaram alguma coisa diferente. Com as nossas marmitas é a mesma coisa. Eu tenho certeza que se alguém pegar uma marmita minha hoje, não precisa nem estar etiquetado, não precisa nem estar com o meu nome ali. Mas se a pessoa pegar e comer, ela vai saber que é minha. Por causa do padrão, por causa que é padronizado. Entenderam por que é tão importante você fazer sempre? E às vezes a gente fica pensando assim, eu vejo isso, eu participo de um grupo, né? Lá que são as marmiteiras, então as meninas ficam muito preocupadas com isso. Ai, mas é que o cliente vai enjoar, mas é que não sei o que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar, tenho que toda semana mudar. Não, não é assim, a gente não tem que mudar toda semana. É bem pelo contrário, a gente tem que manter um padrão, a gente tem que manter sempre aquilo ali. Porque senão a gente perde cliente. Então, meninas, temos que manter o padrão nas nossas receitas, tá? Prestem atenção nisso e não fiquem tão preocupadas em, eu tenho que mudar, eu preciso colocar uma coisa diferente, tá? Isso não é tão importante assim quanto a gente pensa. E aqui voltando um pouquinho também falando sobre o low carb, né? Para quem vive de dieta, vai chegar uma hora que você terá que ter essa opção low carb para oferecer. E uma coisa que a gente sabe também é o que vai vir aqui, ó. Legumes e verduras são um pouco mais restritos devido à possibilidade de congelamento. Alguns legumes e verduras não podem ser congelados. Então, essas opções são praticamente fixas, sendo possível alternar as combinações entre si, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Aqui no meu computador, eu coloquei alguns exemplos. Mas, se você quiser esse PDF aqui, que eu tenho aqui, que vai ficar um vídeo enorme, né? Eu não vou conseguir passar tudo que eu gostaria aqui para vocês. Quem ficar até o final do vídeo e assistir tudo, depois a pessoa pode me pedir nos comentários. Me pede aqui nos comentários que a gente entra em contato e eu mando para vocês esse PDF gratuitamente, tá? Então, vamos para mais uma parte. Aí, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Frango xadrez, arroz, cenoura e brócolis, tá?
Pensando, né, que o frango xadrez é o franguinho com aquela cor douradinha, os pimentões colorido, amarelo, verde e vermelho, arroz, cenoura e brócolis. Então, essa marmita vai ficar bem colorida. É uma das mais lindas que eu acho, assim, porque fica bem colorida mesmo. A outra é bife de frango, batata doce, moranga e couve, tá? Então, eu coloquei esses dois exemplos. Agora, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui duas opções, né? Mas dentro dessas duas opções, eu consigo fazer mais duas opções. Olha, frango xadrez, batata doce, moranga e brócolis. Bife de frango, arroz, couve e cenoura. É a mesma coisa que tem lá na primeira opção, só que tá trocada. Eu troquei os legumes de lugar, o que era com frango xadrez eu coloquei com bife de frango e com bife de frango eu coloquei no frango xadrez. Então de 2 cardápios já viraram 4. Vocês viram que não precisa ter milhões de coisas, é só jogar o que você já tem. Então vai ficar melhor se você visualizar, claro, depois num PDF, né? Então, como eu falei ali, quem quiser me chama aqui nos comentários que a gente entra em contato e eu mando para vocês gratuitamente, tá? Com essa possibilidade de variação, nos permite ter um cardápio variado usando a mesma preparação de proteína, porém alternando os acompanhamentos. Usando a nossa criatividade, podemos oferecer aos clientes várias opções com os mesmos preparos. A ficha técnica será sempre a mesma para todas as combinações. O estrogonofe de frango será padrão para qualquer combinação. O frango xadrez será padrão para qualquer combinação. Isso é um cardápio padronizado. Porque você pode ter estrogonofe de frango com arroz, você pode ter estrogonofe de frango com batata, você pode ter estrogonofe de frango com farofa, entendeu? Você pode alternar ali o carboidrato e os legumes e as verduras, mas o estrogonofe sempre vai ser o mesmo. Porque, por exemplo, você tem lá pedidos de estrogonofe, aí um é com batata, um é com arroz e um é com farofa. Daí você vai fazer 3 porções de estrogonofe? Não, você vai fazer um estrogonofe só. E vai colocar só as coisas diferentes, né? Os legumes e as verduras diferentes naquela marmita. Outra coisa super importante é que o cardápio ele precisa ser atrativo. A pessoa precisa olhar ali, ler, bater o olho no que ela leu e dizer eu quero. E sentir desejo, sentir vontade de querer comer aquilo. Por exemplo, né? Vou dar outro exemplo. Prestem atenção de como está escrito. O primeiro exemplo. Arroz, frango e legumes. Arroz, carne e brócolis. Tá? Aí agora, um cardápio atrativo. Frango em cubos grelhado, arroz leve e soltinho, mix de legumes selados na manteiga. Tá? Agora o outro. Arroz colorido, carne de panela ao molho de tomate e brócolis gratinados. Qual desses cardápios você escolheria? Arroz, frango e legumes? Ou frango em cubos grelhado, arroz leve e soltinho e mix de legumes selados na manteiga? É o mesmo cardápio. Só está diferente aqui o jeito que foi escrito, né? O jeito que foi colocado aqui para ficar atrativo para o seu cliente olhar, mix de legumes selados na manteiga, isso aqui deve ser uma delícia. É isso que a gente tem que gerar no nosso cliente quando ele lê o nosso cardápio. Qual desses cardápios você escolheria e qual gera mais desejo em você? Sendo que é o mesmo cardápio. No primeiro foi feito sem criatividade e sem amor.
O segundo, feito com dedicação, criatividade e amor. Dá um pouco mais de trabalho, talvez, mas com certeza vai gerar um desejo maior aos seus clientes de experimentar as suas preparações. Não estaremos mentindo, afinal, faremos desse modo a preparação. A diferença é que contaremos para o nosso cliente como será o preparado. Entenderam a importância de ter um cardápio atrativo? Né? A gente não pode ter preguiça, a gente tem que sentar lá e se você faz o legume na manteiga, coloca. Se você faz com óleo de oliva, legumes selados ao óleo de oliva, coloque isso porque vai chamar atenção, o seu cliente vai ler e vai dizer, sabe, vai pensar, isso deve ser bom. Então a gente tem que pensar muito nisso porque dá muito resultado. Eu posso falar para vocês com propriedade. A outra parte super importante do cardápio é que ele tem que ser atrativo e lucrativo para nós, né? Por exemplo, para ter um cardápio lucrativo, precisamos ter noção da preferência da clientela. Fazer uma pesquisa entre os clientes para saber o que eles mais gostam. Usar as ferramentas das redes sociais para essa pesquisa. Interagir com o seu cliente para descobrir o perfil do seu público. Não podemos oferecer aquilo que não será lucrativo para nós. Por exemplo, colocar camarão no cardápio, sendo que nunca ninguém pediu essa opção. Ou usar um corte de carne muito caro, ou usar o frango, que é mais barato, e utilizar na receita um ingrediente que seja mais caro, por exemplo, um estrogonofe com requeijão, ao invés de ser com creme de leite, que é mais barato. Tentar fornecedores que deem desconto ou as melhores ofertas, comprar em quantidade, estocar, para não ser pega de surpresa caso algum item tenha aumentado de valor. E você não poderá repassar esse valor para o seu cliente naquele momento. O que é muito importante e que a ficha técnica nos dará é a precificação correta do preço de venda. Saberemos as quantidades e o rendimento, então poderemos colocar o preço de venda sem ter prejuízo ou colocar o preço final pelo produto do concorrente. Porque às vezes a gente, faz a nossa marmita, mas vai lá dar uma pesquisadinha, quanto que o fulano tá vendendo? Eu vou colocar igual, então eu vou colocar R$1 mais barato. E aí a gente acaba perdendo por causa disso, né? Então, meninas, esse vídeo, já ficou super enorme, mas os pontos mais importantes que eu queria passar para vocês, então, são esses, né? Ter um cardápio padronizado é muito importante, conhecer o público de vocês, para saber do que o público gosta, porque às vezes não adianta tu colocar uma coisa mirabolante lá, uma coisa nova que tu viu no YouTube ou que tu viu na internet e colocar lá e ninguém pedir aquilo, ou a pessoa pediu uma vez e não pedir nunca mais. A gente precisa ter um cardápio atrativo e lucrativo, não ter preguiça de montar um cardápio bem legal. Como eu disse para vocês, vocês podem trabalhar com poucas opções de proteína, por exemplo. No frango, tu pode ter ali 4 opções de frango. Bife de frango, frango xadrez, estrogonofe de frango e frango desfiado. Tu pode ter essas 4 opções. E dentro dessas 4 opções, ali tu vai jogar. No frango desfiado, tu bota macarrão. No frango xadrez, tu coloca arroz. No estrogonofe, tu pode repetir o arroz, porque, a pessoa gosta. Mas no bife de frango, tu pode colocar só legumes, ou pode colocar batata doce, sabe? Então, e com a carne também. Eu só tenho 2 opções de carne. Carne em pedaços, né? Porque daí carne moída tem bastante. Mas eu só tenho carne de panela e estrogonofe de carne. Eu só trabalho com essas 2 opções. Claro que carne moída eu tenho panqueca, eu tenho escondidinho,
eu tenho lasanha, então tenho mais essas opções. Mas com a carne em pedaço, eu só tenho carne de panela e estrogonofe de carne, sabe? E gira. Então é isso que vocês têm que ser criativas, né? E entenderem que não precisa ter milhões de receitas, não precisa. Às vezes eu sei, eu entendo vocês porque eu já passei por isso, né? Eu ia atrás de receita, eu queria muita receita, mas não é a receita que vai te salvar, sabe? E uma coisa que eu não falei aqui, mas eu acho que eu já falei lá no grupo das marmiteiras, eu uso um cardápio fixo. O meu cardápio só é mexido a cada 6 meses. 6 meses. Então, para vocês verem, né? Então, durante 6 meses eu cozinho a mesma coisa sempre. Ai, tem cachorro latindo agora aqui na rua. Provavelmente vai sair aí no vídeo. Mas então é isso, meninas. O meu cardápio é fixo por 6 meses. E eu não fico preocupada, muito pelo contrário, sabe? Aí eu só vou pensar nele de novo daqui a 6 meses. Então, mantenha o padrão de sabor também do seu cardápio. Não faça de uma semana de um jeito, outra semana de outro jeito. Ah, semana passada eu fiz assim, essa semana eu vou fazer diferente para ver se fica mais gostoso. Não. Mantenha sempre o seu padrão de sabor, porque as grandes empresas são assim. A Coca-Cola, por exemplo, né? Sei que todo mundo gosta de uma Coca-Cola. A Coca-Cola, ela usa sempre a mesma receita. Porque se um dia ela trocar de sabor a Coca-Cola, ninguém mais vai comprar Coca-Cola. As pessoas vão trocar para outro refri, para outro, né, para outra bebida. Então a Coca-Cola tá aí há quantos anos no mercado? Sempre com a mesma receita. Entenderam? Então por isso que eu digo para vocês, tirem da cabeça que vocês precisam ter coisas novas, receitas novas. Ai, toda semana tem que ter uma coisa nova. O que você pode inovar é você pode colocar um suco, você pode colocar um caldo, você pode colocar como é que é aquela, uma tortinha de frango, isso você pode inovar, mas não mexa nas suas receitas, faça a sua receita padrão, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido, né, como que funciona para montar um cardápio. Quem estava esperando a receita se decepcionou, porque não tem receita, né? Não teve nenhuma receita. Mas a aula então era sobre cardápio, né? Então era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, então deixa sua curtida, se inscreva aqui no nosso canal e bora, né, trabalhar aí para cada dia melhorar o nosso trabalho, que é atender as pessoas, né? Que é ajudar as pessoas que querem comer bem. Então, fico por aqui hoje. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.